Senhor, nós estamos em Tua presença nessa madrugada, Senhor. E é muito bom estar em Tua presença. Nós somos privilegiados porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Quantas pessoas, Pai, nós conhecemos, onde até nós tentamos alertar essas pessoas para ter uma comunhão contigo, mas elas ainda não foram despertadas. E é um dos motivos de nós estarmos aqui, Senhor, orando pelas pessoas para que elas sejam despertadas, para que elas abram o coração, para que o Senhor possa entrar. E é por isso, Senhor, que nessa madrugada, nessa alvorada, nós clamamos a Ti, porque nós também temos pessoas dentro da nossa família que necessitam do Senhor. E não há, meu Pai, um tesouro maior do que ter a Sua presença, do que ser do Senhor. E esse tesouro nós queremos para toda a nossa casa, toda a nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com a Tua direção nesse mês de agosto, Pai. Um mês maravilhoso, um mês repleto de bênção, um mês repleto de vitória, um mês onde a Tua presença vai dominar e aonde a Tua presença está, meu Pai. Não há espaço, Senhor, não há espaço para derrota. Nos ajuda a enxergar com os Teus olhos, Pai. Nos ajuda a ouvir com os Teus ouvidos, a sentir como o Senhor sente. Nos dê a Tua mente, pois está escrito em Tua palavra. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajude a buscar a Sua face nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós sentimos, meu Pai, ao invés de um desejo de orar, nós sentimos que nós não queremos orar. É nessas horas, Senhor, que nós levantamos a nossa voz com a pouca força que temos, pois a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força, ainda que ela seja pouca. A Sua palavra diz que o Senhor vai renovar as nossas forças. E é assim que nós demonstramos, Senhor, que confiamos em Ti. Ah, Pai, nada pode atrapalhar, nada pode impedir. Está escrito em Sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, e nós somos a Tua igreja. Senhor, nos ajuda a ser blindados de todas as vozes no mundo que são contrárias à Sua, Senhor. Nos ajude a ser livres, não livres para pecar, mas livres de setas do inferno, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu compartilhar rapidinho uma mensagem com vocês aqui. Continuar a palavra no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo de número 1, onde diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta de pecado. E assim condenou o pecado na carne. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Me permita refletir um pouco sobre essa mensagem que a Ana vem ministrando a vocês. A palavra condenação na Bíblia, especialmente nesse caso, ela tem um significado de alguém ou algo culpado e digno de punição, de ser executado uma sentença sobre o tal. Olha que Deus, ele não apenas perdoou o pecado da humanidade, mas ele
condenou o pecado da humanidade publicamente na carne do seu próprio filho. Alguém precisava ser punido. E por que isso? Porque por um homem, o próprio livro de Romanos diz que por um homem veio o pecado. Nós sabemos da história, Adão e Eva. E pelo outro veio a obediência. E essa obediência, Paulo vai dizer que foi uma obediência até a morte. E morte de cruz, que era a pior sentença na época dos romanos. E através dessa sentença veio a justificação. Eu quero te alertar nessa madrugada, para que você olhe para dentro de você, pois essa condenação para quem está em Cristo não existe mais. A gente precisa estar em Cristo. A gente precisa andar também no Espírito. Se você, por exemplo, está preso em algum pecado ou transgredindo algum mandamento do Senhor, e isso tem sido a sua vida, eu quero que hoje você diga assim: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Mas isso é entre você e Deus. Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ser livre. O Senhor tem condições de me libertar disso. Eu quero viver em espírito. Por quê? Porque assim você não vai dar mais legalidade para o inimigo agir na tua vida. E a coisa mais importante que vai acontecer é você levar a Cristo para dentro da sua casa espiritualmente, literalmente com autoridade. Isso é importante. Como pastor, eu já vi muitos milagres. E uma vez eu fui fazer uma visita na casa de uns irmãos da igreja. Uma irmã que lutava pela sua família há muito tempo. Só que ela lutava em cima do muro naquela época. Hoje eu espero que ela esteja firmada nos passos do Senhor. E nós estávamos lutando com ela, né? Entendendo os momentos dela, sem força, sem violência, esperando no Espírito, ó, gerando aquele fruto em oração, eu e minha esposa. Mas um dia eles nos convidaram para ir na casa deles e eles não estavam muito bem. E ela, que era a única que ia frequente na igreja, entramos em sua casa e ficamos vislumbrados com o conforto da sua casa. Ficamos vislumbrados com a tecnologia da sua casa. Mas era uma casa que não estava naquele momento tendo paz. Uma opressão muito grande sobre aquela família. A tal ponto de eu entrar e você sentir no mundo espiritual que você não era bem-vindo ali. Para quem conhece o mundo espiritual e é sensível, sabe como identificar as coisas. Então, conversa vai, conversa vem, eles abriram o coração, mas uma opressão muito grande. Chegou um momento que eu disse: vamos orar. E começamos a repreender o mal sobre aquela família. E aquela opressão foi saindo daquela casa. E uma coisa eu disse para eles: gente, quando terminou a oração, que o mal foi embora, a casa teve paz. Eu disse para eles: gente, coisa mais importante que vocês precisam é de Jesus. Eu não tenho os móveis que vocês têm. Eu tinha um sofá de 2 lugares quebrado. Meu Deus. Naquela época que eu pastoreava aquela cidade. Eu tinha uma geladeira. Ela, ela era uma porta só. Meu Deus. A minha televisão estava em cima de um rack de escola naquela época. Mas dentro da minha casa existia um poder imenso da presença do Espírito Santo. Depois Deus me prosperou, claro, Deus sempre prospera, isso é uma consequência. Mas
tenha como objetivo pessoal: Senhor, eu tenho prosperado, glória a Deus. Senhor, eu não tenho prosperado ainda, mas eu vou prosperar, glória a Deus. Mas que a tua presença esteja comigo todos os dias. Eu disse para eles: gente, eu não tenho isso, mas eu tenho a presença de Deus forte. Vocês precisam ter essa presença de Deus forte, porque ela é para todos. E eles entenderam aquele recado. Depois o filho deles chegaram dentro de casa e a casa estava em paz, mas o filho, quando entrou, ele entrou com uma presença demoníaca. E no mundo espiritual, essa presença era uma presença, um espírito maligno que induzia as pessoas à libertinagem. Eu digo isso porque os dons espirituais existem e a gente orou pelo aquele menino também. Então, que você possa entender. Desculpa se você esperava outra coisa, mas eu não posso deixar de falar. Lute principalmente pela presença de Deus na sua vida, sem religiosidade, pelo amor de Deus. Para que Deus possa salvar você, sua casa, e vocês possam ter o verdadeiro tesouro sempre dentro do seu lar. Se você é uma pessoa que não sei da sua vida, mas vou te dar um exemplo. Você pode dizer, pastor, estou no meu terceiro casamento, no meu segundo casamento, no meu quarto, eu não conheço a vida de vocês e não quero julgar, pelo amor de Deus. Então, acabou. A partir de hoje, tu vai continuar nesse casamento até o final da tua vida, não importa as lutas. Você vai orar, vai dizer, Senhor, eu quero a salvação do meu cônjuge. O que eu preciso fazer, Pai? Eu tenho feito algo que tem atrapalhado. Abre os meus olhos, me ensina a ouvir, porque quando você quiser ouvir, Deus vai poder entrar. E Jesus entrando, não há mais condenação. Entendeu? Que Deus abençoe vocês. Em o nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor. Eu repreendo toda a força do inferno contra a vida do teu povo. E eu te agradeço, porque o Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poder que o Senhor mesmo nos dá, que é a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.